já foi respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo. Um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Construir a muralha da conscientização. O advogado Modesto da Silveira começou com uma exposição didática afirmando que nada reflete mais a sociedade do que a lei. A lei reflete todas as relações sociais, com todo o esquema de poder da classe que domina e também da classe que busca um processo democrático de fazer justiça social. E esse processo vem ao longo dos séculos e chegamos ao que estamos discutindo aqui, as mazelas dos poderes de uma civilização. E o pior é que, quando você tenta testar uma dessas correntes de poder, seja do legislativo, executivo ou judiciário, você vai encontrando uma sequência de elos apodrecidos, rotos, que comprometem a corrente como um todo. Tudo isso, segundo o jurista, faz com que a sociedade se encontre hoje no impasse. Ou a gente encontra, repensando as próprias bases dessa civilização, uma saída, ou então estaríamos repetindo aqui, a cada ano, os mesmos processos de chorar diante de um muro contra o qual não podemos nada. Mas é um muro contra o qual podemos sim, na medida em que cada um de nós, começando pela discussão dessa realidade, se conscientiza dela. Então a gente começa a furar e cavar o reboco dessa enorme muralha. E, no próprio ato da conscientização, já estamos começando a corroer a muralha. Então, a gente começa a ter condições de ação. E a ação se torna, então, eficiente e rápida para derrubar a muralha e reconstrói-se outra, com participação da maioria para ficar no lugar dela. Vamos construir uma muralha de uma civilização mais justa. Ele ganhou dormindo o que o brasileiro não ganha acordado. E o último voto foi do presidente da mesa, Calmon de Passos. Ele começou esboçando um tom de sinceridade, fazendo uma autocrítica de sua posição de classe. Blasfemar contra o sistema não leva a nada, pois o sistema é uma coisa amorfa. O sistema sou eu que tenho um escritório de advocacia e ganho dinheiro patrocinando causas de quem tem dinheiro. É cômodo eu chegar aqui e fazer uma colocação teórica contra o sistema capitalista, mas eu sirvo a ele. Serve ao sistema capitalista toda a nossa classe média, que ou é cartorária ou é dependente do capitalismo privado. Eu ganho dormindo o que muitos brasileiros não ganham trabalhando 8 horas. Calmon tentou reverter a situação, colocando que a solução está nas mãos destes que estão tentando se organizar. Pois bem, disse enfaticamente, condeno o sistema, mas também condeno vocês a se organizarem, a fazerem seus sindicatos fortes. Vocês vão compreender que saúde e educação, quem deve dar é o Estado, mas que é preciso que vocês deem mais e mais de vocês, para poderem pressionar o Estado, a fim de que ele dê a vocês o que lhes é devido. Enquanto ficarem esperando passivamente pelo Estado, ficarão permanentemente como vítimas. A única coisa que podemos fazer é ajudá-los na conscientização de sua dignidade pessoal e ajudá-los a se conscientizarem dos instrumentos de libertação de vocês e esperar que vocês sejam senhores dessa consciência e senhores desses instrumentos e se libertem. Porque nós somos absolutamente impotentes para libertar vocês. Muito obrigado. Situação atual do caso. Finalmente, o advogado de Lúcia, no processo da Justiça Comum, Jacques Azeredo, informou sobre o andamento ou não andamento atual do caso. Todas as testemunhas já foram arroladas na denúncia e já foram ouvidas pelo promotor. A prova da defesa ou das diversas defesas também já foi produzida e o processo chegou às razões finais. Depois que a acusação produz sua prova e depois que a defesa também produz a prova, o juiz abre um prazo para que a acusação se manifeste e um prazo para que a defesa se manifeste. Em razão dessas manifestações e provas, o juiz tem então 3 alternativas. Ou ele determina que os denunciados, os réus, sejam submetidos a julgamento do júri, ou ele absolve esses réus. Ou ainda, pode
impronunciar, reconhecendo que os réus não são responsáveis pelos fatos que o processo apura. O processo ficou paralisado antes das razões finais. No momento, há sinais de que o Ministério Público se interessa de novo pelo andamento do processo. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo, essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.